José Carlos de Lery Guimarães foi um grande nome da comunicação de Juiz de Fora. Trabalhando com rádio, jornais e televisão, ele consolidou sua carreira na cidade. Mas isso tudo sem deixar de dedicar um tempo para a sua família. Bom, o meu pai dentro de casa era essencialmente família. A paixão dele era contar os casos dele nas horas das refeições. E é assim que ele contava do trabalho e das experiências e passava pra gente tudo que ele sabia e tudo que ele queria passar. O que o José Carlos gostava de fazer nas horas livres, quando ele não estava trabalhando? Bom, o que ele gostava mais de fazer era de ler. Ou jogar buraco, jogar baralho e rir da vida. E a gente ficava, às vezes, virava a noite jogando baralho. E o seu pai te contava da infância dele, como é que foi esse período da vida dele? Contou muitas coisas, de todas as dificuldades. O pai dele também era jornalista, me contava da casa precária que eles moravam, da enchente, da grande enchente em Juiz de Fora, em que eles saíram da casa de barquinho. Mas ele contava isso com muito bom humor. Edmílio, para você que teve a oportunidade de acompanhar toda a trajetória profissional do seu pai, com tantas atividades que ele exercia, você pode falar, ele gostava mais de alguma? Eu acredito que o jornalismo era a grande paixão dele. Ele amava estar no meio do povo, do público, da massa. Ele não fazia distinção. E toda essa paixão pelo jornalismo se personificou no período em que José Carlos foi um professor do curso de Comunicação Social da UFJF. Olha, o Zé Carlos era muito querido pelos alunos, além do que ele era respeitado exatamente porque trazia uma bagagem muito grande da prática, uma bagagem profissional. O currículo dele profissional o gabaritava para a aula. Bom, eu fui aluno do professor Zé Carlos, depois tive a oportunidade, a felicidade de trabalhar com ele como jornalista. Como professor, ele viveu um período em que a Faculdade de Comunicação tinha precariedade de equipamento, mas ele conseguia transmitir para nós uma paixão enorme pela televisão e naquela época ele tentava passar para nós todos os fundamentos necessários para que a gente pudesse exercer a profissão. Muito mais do que um professor, ele era um amigo, entendeu? Eu me lembro de que aquela parte formal de notas e tudo mais, ele não tinha a menor preocupação com isso. Ele tinha preocupação em que você vivesse intensamente a vontade de ser jornalista. Apresentando acima de tudo uma grande paixão pelo jornalismo e o meio cultural, José Carlos de Lery Guimarães trabalhou em diversos veículos de comunicação de Juiz de Fora. Rádio, TV e jornais impressos são algumas atividades presentes em seu extenso currículo. Porque o Zé Carlos começou jovem como repórter de rádio e na própria televisão, TV industrial, onde ele apresentou telejornais, ele fazia programas de debates, etc. Trabalhou também na TV Continental, no Rio de Janeiro. Mas, além de outras qualidades, ele era um juiz forano apaixonado, ele amava essa cidade e aqui é que ele se realizava. Ele foi um profissional que no tempo dele já era um profissional do que hoje se exige de qualquer pessoa que lida na comunicação. Foi o criador do Jornal 7. Ele participou da implantação da Tribuna de Minas. Foi diretor da revista Flagrantes, que também era um programa de rádio. Isso, como radialista, ele foi perfeito, completo. Um excelente repórter. Ele foi criador de programas assim, de forma e conteúdo exclusivo, sabe como é que é? Ele fazia coisas que ninguém fazia. Ele falava assim com a gente, olha, o que você tem que escrever é você testemunha de um fato. Então o que você tem que fazer é como se estivesse conversando com o leitor e transmitir isso para o leitor. De ser muito mais do que um editor, mas um amigo que estava ensinando a gente também a escrever. E era muito dinâmico, sempre com novas ideias, fazendo assim revoluções numa cidade como Juiz de Fora. Além de ser um nome de referência para o jornalismo da cidade, José Carlos também marcou grandes expressões culturais de Juiz de Fora, como o seu carnaval. Nessa década de 60, 65, por aí, o Nelson Silva, que era também um grande compositor, chamou Zé Carlos para reviver aquela ânsia, aquela necessidade de não ficar para trás, que
que é o que estava acontecendo com a Escola de Samba Feliz Lembrança. Com o Nelson Silva, compuseram um samba enredo que é antológico. O Máscara Veneziana. Olha só o primeiro verso. Ardem círios nos palácios de Veneza. Oh, meu Deus do céu! Composição belíssima, num ritmo belíssimo e que marcou a Escola de Samba Feliz Lembrança, que na época era concorrente do Turunas, e fez com que o Carnaval de Juiz de Fora ganhasse uma nova dimensão. Sempre considerado por quem o conhecia como um homem além de seu tempo, José Carlos de Lery Guimarães foi um dos grandes responsáveis pela modernização do teatro em Juiz de Fora. Ele montou, produziu para o TES as peças do Nelson Rodrigues que nós fizemos aqui. A Mulher Sem Pecado, A Falecida. Além dos espetáculos de massa. Esses espetáculos de massa foram uma coisa sensacional. Esse campo que estão querendo derrubar aí foi cenário de dois grandes eventos, dois grandes espetáculos culturais, esse Aquarela do Brasil e o Cristo Total, que na época conseguia colocar como atores, entre aspas, que a maioria não era ator e nem atriz, era pessoa, gente comum, que foram colocadas no estádio, no campo, interpretando um papel. Bem, eles conseguiram colocar 200, 300 pessoas lá e conseguiram encher toda uma arquibancada e em torno do estádio para mostrar um espetáculo. Que era uma encenação remetendo à vida, à paixão e morte de Jesus Cristo. Depois, um espetáculo folclórico que chamava-se Nega Fulô, e um terceiro, Aquarela do Brasil, que teve a oportunidade, inclusive, de ser encenado também no Quitandinha, no Hotel Quitandinha, em Petrópolis. Junto com o Natário Luz e o Teatro de Comédia Independente, o Zé Carlos trabalhou com uma dramaturgia genuinamente juiz-de-forana, quer dizer, ele contava histórias de Juiz de Fora. O Zé era uma pessoa extremamente leonina, brilhante e, consequentemente, atraía muito a simpatia do público. Qual que é o legado que você acha que o José Carlos deixou para quem ele conviveu pessoalmente e também profissionalmente? Eu acho que o legado de ter a paixão por tudo que você fizer. Se você tiver paixão, boa vontade e tiver aberto para as pessoas, o melhor vai acontecer, as melhores ideias vão vir. Um dos meus sonhos mais acalentados é o de terminar a minha modesta carreira provinciana aqui de comunicador como animador de auditórios. Porque acho que o auditório é uma coisa fantástica. Você fazer auditório, hoje fazer auditório de televisão ainda é mais fantástico ainda. Você tem que produzir uma imagem e um som e um espetáculo, um ritmo que satisfaçam aos presentes e aos ouvintes e espectadores. Naquela época apenas ouvintes. A gente tinha que fazer um programa de auditório que satisfizesse ao público presente, que era muito numeroso, lotava as plateias, dando prêmios, fazendo brincadeiras, apresentando cantores, orquestras, cenas cômicas, etc. E ao mesmo tempo satisfazer o ouvinte, que não estava vendo nada daquilo e que apenas pelo som tinha que se entreter. Então eu achava um desafio muito grande, muito bonito. Gosto muito do jornalismo. Hoje faço jornalismo em televisão, ancoro um jornal. Mas entre as coisas todas que eu fiz em rádio, entre reportagem, entrevista e tal, eu sinceramente estou fazendo uma confidência com você, menina. Eu acho que eu gostei mais foi de fazer programa de auditório. Eu sou formidável, escrevendo crônicas e filmando em cores em cima do Arco do Triunfo. Claro, muita gente está cansada de vir aqui mesmo gente de Juiz de Fora, gente endinheirada ou integrante de grupos excursionistas. Mas eu vim à França sozinho, no peito e na raça, vendendo e empenhando tudo o que podia, fazendo dívidas por 10 anos. Mas vim, estou aqui, jornalista e cineasta, fazendo o Alto do Arco do Triunfo de redação e estúdio. Morram de inveja, remotos provincianos.